Opa, você já chegou? Então a gente já vai aqui para a tela do meu computador, mas antes já deixa o seu like para ajudar o canal e caso ainda não seja inscrito, se inscreva, pois sua inscrição ajuda muito. Ativa também o sininho para você ser notificado sempre que tiver o vídeo novo. Agora, bora pro código. E já estamos aqui na tela do meu computador. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma incrementada na classe de validação que nós criamos no vídeo anterior. Nós vamos adicionar aqui um método de validação para registros únicos. Por exemplo, digamos que a gente não quer que tenha e-mails repetidos na nossa tabela de usuários lá no banco de dados. Então a pessoa, se ela tentar cadastrar um e-mail que já existe, vai aparecer uma mensagem de erro. Então nós vamos fazer um método para fazer esse tipo de validação na nossa classe no vídeo de hoje. Opa, desculpa de interromper o seu vídeo, só queria dar uns recados rapidinho. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, gosta do trabalho que eu faço e gostaria de ajudar, existem algumas formas de você fazer isso. Você pode fazer uma contribuição de qualquer valor pelo Pix que está aí no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Qualquer quantia será bem-vinda e o dinheiro será utilizado inteiramente aqui no canal. E se você faz compras na Amazon, você também pode comprar através do link que está aí no comentário fixado, na descrição do vídeo, que está aparecendo aqui agora no card. Comprando por esse link eu ganho uma pequena comissão pelo valor da sua compra e você não pagará nada a mais por isso. O preço continuará sendo o mesmo e você ajuda o canal. Então, se você quiser e puder, temos essas duas formas de ajudar o canal. Agora vamos voltar para o vídeo. Então, eu vou aqui para a nossa classe. Então, nossa classe está em app, modo de exibição, http e validation. C2, Então, eu vou agora aqui acrescentar na nossa classe uma forma da gente conseguir passar mais de um parâmetro para o nosso método de validação. No vídeo anterior, com o explode, a gente fez lá a divisão a partir dos dois pontos, só que com isso a gente consegue passar apenas um único parâmetro. Então eu vou aqui acrescentar o recurso para a gente poder passar mais de um parâmetro para as nossas funções e esses parâmetros estarão separados por vírgula. Então vou procurar aqui pelo list. list select 4 tab lista abre parênteses, var faction vírgula, Aqui esta é a linha onde ele está aqui dando o explode nos dois pontos e armazenando a função na variável function e o parâmetro, que é o que está à direita dos dois pontos, ele está acrescentando na variável param. E aí ele vai acrescentar isso na variável params, que é um array. 4 tab var params abre colchete fecha colchete igual var param fim. Cifrão. Então, eu vou apagar isso Início aqui marcado. Em ponto e vírgula. Var ponto e vou utilizar aqui a função arrayPush, que é a função que nós já aprendemos, que ela serve para adicionar um elemento no final do nosso array. Então vou colocar aqui um arrayPush. A, Y, sublinha, P, U, S, H, A, fecha, ponto e vírgula. 4 tab array sublinha puxar, em, ponto, fecha Então no parênteses. arrayPush, o primeiro parâmetro é qual é o array onde a gente quer adicionar. Então vai ser no array params. Cifrão, P, A, M, S, vir, spa. E os próximos parâmetros quais os valores que a gente quer acrescentar nesse array. Então eu vou utilizar aqui o operador spread. Ponto. Para ele espalhar os valores do array e eu vou dar um spread no explode. X, L, U, D, E, A, fecha parêntese, apóstrofo. Então ele vai dar um explode a partir da vírgula, apóstrofo, da variável param. P, A, M, param. Então se em param ele tiver uma vírgula, ele vai separar esses elementos que possuem uma vírgula e vai adicionar aqui no nosso array params. Se não tiver nenhuma vírgula, o explode ainda vai retornar um único registro. E esse registro vai ser adicionado aqui no params de qualquer jeito. Em ponto 4 tab array sublinha puxa abre parênteses, var params vírgula, ponto, explode abre parênteses, apóstrofo vírgula, var param fecha parênteses, fim.
Agora vamos lá HTTP no nosso controller. modo de UL modo de exibição de itens lista controller não US Aqui no User C2 Controller. pontos localizar Vou procurar aqui pelo e-mail. L e-mail tab nota select com abre parênteses asterisco Vou procurar então por required. localizar menor interro localizar D require tab apóstrofo e-mail apóstrofo igual maior apóstrofo require Aqui, ó, no require, no nosso e-mail nós temos apenas a validação required em branco e e-mail. apóstrofo Então eu vou adicionar aqui mais uma validação barra vertical que vai ser unique, N I Q U E dois dois pontos pontos. E primeiramente nós temos que passar a ela qual vai ser em qual model que ele deve buscar se já existe esse registro. Então eu vou vírgula sair aqui do apóstrofo e vou concatenar isso com ponto maiúscula U S E R user. 2 C L A S S Então ele vai pegar aqui o namespace da nossa model user. Clash 2 user ponto apóstrofo 2 pontos E nós poderemos passar aqui um outro parâmetro opcional, que seria a coluna onde a gente quer buscar. Então, qual que é o nome da coluna do banco de dados que deve ter um registro único? Se a gente não informar nada, ele vai tomar do princípio que a coluna tem o mesmo nome do campo. E aqui no caso tem mesmo, né? Que o nome da coluna é e-mail e o nome do nosso campo é e-mail também. Mas se o nome da coluna for diferente, S vírgula bastava concatenar aqui, apóstrofo colocar uma vírgula vírgula e aí colocar o nome do campo, sei lá, se em vez de e-mail fosse user A I L underline e-mail. Mas aqui select é o mesmo nome, então não precisa. sub R select S us vírgula select ponto Então, vou tirar isso S aqui. vírgula Voltar para a nossa classe de validação. Agora vou procurar aqui pelo localizar diálogo regex. X reg tab private Tá aqui, essa aqui é a função que ele valida a partir de uma expressão regular. em branco tab fecha Então eu vou criar agora a nossa nova função de validação em cima dessa função. Então private P I V A T E espaço static S A T I C espaço private static unique. N I Q U E abre fecha tab private static fecha parênteses Então os parâmetros que ela vai pedir aqui vai ser o field, cifra E L D vírgula espaço o model, M U D E L esse é obrigatório, vírgula espaço cifrão e o column, C U L U M N que vai ser o nome da coluna no banco de dados, no banco de dados, e o padrão vai ser espaço null. igual N U L L Então se o usuário não informar nada, tab é nulo. private static unique abre parênteses var field vírgula var model vírgula var column igual null fecha parênteses fecha chave tab E agora aqui eu vou criar uma expressão ternária. Então vou colocar aqui que column vai ser igual. Fecha ponto e fecha. E aqui entre parênteses eu vou colocar aqui exclamação, que é o exclamação operador não, se sublinha is null. N U L A fecha para C L U M N. Então eu estou verificando aqui, ó, se a variável column não for nula, então se ela não tiver um valor nulo, fecha parênteses, espaço, ou barra espaço. Então se ela for nula, não for nula, ou empty, ou seja, se ela não for vazia, fecha parênteses. Na verdade não é nem nulo. Aqui não é ou. É e-comercial. Então quero verificar que ela não pode nem ser nula e nem ser vazia. Abre parênteses, abre parênteses, fecha parênteses. Então se ela não for nula e não for vazia,
Cifrão, abre parênteses, calamo, cifrão, abre parênteses, cifrão, exclamação, Coloquei em, exclamação. ponto, Aí, então, espaço, se ela não for nula e nem for vazia, ela vai ter o valor de column. cifra, C-U-L-U-M-N, dois pontos, Se não, ou seja, se ela for nula ou vazia, ela vai ter o valor de field. cifra, F-I-E-L-D, em branco, ponto e vi, tab var calam igual a abre parênteses, note sublinha nala abre parênteses, var calam fecha parênteses, e comercial note empt abre parênteses, var calam fecha parênteses, interrogação var calam dois pontos var field fim. Então, se o usuário não informar um nome de coluna, o nome da coluna vai ser o mesmo nome do campo. Em branco, tab. E aqui na linha de baixo eu vou criar uma Cifrão, variável value espaço, igual, espaço, que vai receber T-E-I-M, o trim fecha parênteses, ponto e vi, fecha disso. S-E-L-E, dois pontos, Self D, data fecha, cif, F, D, field. D, fecha colchete, tab var value igual prima abre parênteses, self dois pontos var data abre colchete var field fecha colchete fecha parênteses, fim. Então, essa aqui vai armazenar o valor que está sendo enviado. Em branco. Eu vou dar Name, aqui em também branco, class abre bloco, names, em branco, um use no exception, pois a gente vai precisar. maiúscula I, X, C, E, P, T, I, U, N. Ponto e Vou atualizar aqui para ver se não entrou quebrou as nada. linha 1 coluna 2. OBS 29, novo usuário. Ocupado, novo, título nível 1. Tá. C2 Tá pontos, aqui tudo certo, então vou voltar lá para o nosso Unity. localizar, U, E, Unix. Tab private, tab abre bloco, tab var calam igual, tab var em, ponto, em branco, E agora eu vou criar aqui um bloco try catch. T, R, Y. Abre para X, C, U, N, Exception E, e fecha, fecha, 4 tab, T, aqui já no catch eu vou colocar W, true E, W, new maiúsculo, C, E, P, I, U, N, exception, fecha, ponto I, fecha para que vai receber um cif, e I, maior, G, E, T, get maiúsculo, A, G, E, A, fecha get parênteses, message. 4 tab fru new exception abre parênteses, varie hífen maior get message abre tab abre bloco. Tab abre bloco fecha bloco cat abre parênteses, abre chave, fecha chave, tab. Então agora aqui dentro do try eu quero criar Barra, a seguinte SQL. Eu quero que maiúscula S, maiúscula I, maiúscula então T, select maiúscula T, count, ou seja, eu quero contar fecha parênteses, e aí nome da coluna sublinha D, A, sub, U, L, U, N, A, em branco, espaço, maiúscula S, S espaço, total T, U, T, A, L, espaço, where maiúscula I, espaço, N, M, E, sublinha, D, A, da coluna sub, L, U, A, espaço, igual, espaço, V, A, R, igual ao em valor. branco, tab, nota select com abre parênteses, nome sublinha da sublinha coluna fecha parênteses, as total vir nome sublinha da sublinha coluna igual valor. Igual, nome vir total, maiúscula W, maiúscula H, maiúscula I, maiúscula I. Então eu quero criar aqui um SQL que ele vai buscar lá na nossa tabela se existe já um registro com esse valor e caso existir ele vai me retornar quantos registros existem. Em branco, tab. Então para isso agora eu vou criar aqui uma variável total cifrão, T, U, A, E, igual, espaço, que recebe N, E, W, um new, E, N, A, fecha, esse tem que ser ponto, entre parênteses, ponto, fecha, que entre parênteses é um new, N, E, D, L, variável model, a variável model é a variável que está carregando o namespace da nossa model, então ele vai instanciar ponto e e vírgula, fora do parêntese, hífen, maior, vou colocar aqui o field, F, I, não, F, esqueci de colocar, maior, ponto e vírgula, maior, ponto e é vírgula, read, R, A, D,
fecha parênteses. Então, read. Abre parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, vou utilizar aqui o argumento nomeado fields. F-I-E-L-D-S. 2 aspas, Entre aspas, vou colocar o count. maiúscula T. Fecha Aqui, parênteses. ó. Dentro do parênteses, entre chaves, vou colocar o column, Cifra C-U-L-U-M-N. que é esta variável que carrega o nome da coluna. Fecha parênteses. Aspas, espaço. Maiúsculo, espaço. Maiúsculo, L. Se é total, é para ele armazenar o resultado numa variável chamada total. Fecha parênteses. Aí vou colocar a vírgula e vou passar aqui o argumento nomeado where. W, H, E, E, 2, espaço. Aspas. Abre, fecha chave. Aí aqui vai ser o column. Cifrão, C-U-L-U-M-N. Então, where. Column carrega o nome da coluna. Aspas. Espaço, igual. Seja igual. Espaço. Apóstrofo. Entre aspas. Fecha. E entre chaves, value. Cifra, V-L-U-E. Então, este é o valor. Value. Ponto e fecha, ponto e vírgula. Aí vou chamar o método fetchObject para ele retornar o resultado. H, maiúscula, Ele vai retornar o primeiro resultado que eu encontrar. Abre, fecha parênteses. E já vou chamar aqui o total, que é o nome da variável que a gente colocou ali, né? A gente colocou total. Hífen, maior, T-U-T-A-L. Tab var total igual abre parênteses, new var model fecha parênteses, hífen maior id abre parênteses, fields 2 pontos, aspas com abre parênteses, abre bloco var column fecha parênteses, as total aspas vírgula, where 2 pontos, aspas abre bloco var column fecha bloco igual apóstrofo abre bloco var value fecha bloco apóstrofo aspas fecha parênteses, hífen maior fetch object abre parênteses, fecha parênteses, hífen maior total fim. Então agora eu vou colocar aqui um dd. Ponto e fecha parênteses, cifra T-U-T-A-L. De total, vamos ver se ele me retorna algum valor. Novo usuário, novo, título, nome de usuário, então nome de usuário, da-I-E-L, Will 2, 22. E eu vou tentar cadastrar aqui um e-mail que já existe. da-I-L-L, Will, teste.com.br. Mador segundo, em branco, passe error 2 pontos, syntax error vírgula, unexpected token aspas abre parênteses, aspas vírgula, expecting variable in. Tá, ele está dando um erro, hein? Barra invertida Apache, barra invertida programa, barra invertida framework, barra invertida app, barra invertida HT, barra invertida validate on, line 115. Tá na linha C2 115. Ir para 5, C2 P R I V A T E S T A T I S U. Esqueci de colocar o function. E U N C I U N tab private static function unique. Vamos ver agora. Confirma. Aqui, ó, agora ele está me retornando aqui o número 1, porque existe já um e-mail com esse valor, will@teste.com.br. Então, como existe um, ele está me retornando 1. C2 localiza DD Não que está funcionando. tab DD abre parênteses, tab var total e tab D. Então vou apagar aqui esse DD. Ponto e DD ponto e tab então, e vou colocar aqui um if. F fecha chave. E aqui fora desse if eu já vou dar aqui um return. N W self. Ponto e tab return new self tab F abre parênteses, fecha parênteses. Então, if se T A total for maior que 0, então se ele encontrar um resultado, tab F abre parênteses, var total maior. Então o que ele deve fazer se total for maior que 0? Ele deve fazer aqui mais uma condicional. Então agora eu vou buscar se já existe uma mensagem. 4 tab F abre parênteses, fecha parênteses. Fecha parênteses. F abre parênteses.
fecha parênteses, Então vou colocar aqui, né, o nosso if i7. S, E, T, A, fecha parênteses. Fecha parênteses. Deixa eu ver se eu... 4 tab F abre parênteses, e se abre parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, if i7 S, E, L, F, self, dois pontos, se, S, T, U, M, maiúscula I, R, R, então custom 4 error, S, fecha parênteses, abre, fecha colchete, então, que é o field se, D, espaço, ponto, espaço, concatenado apóstrofo, ponto, com ponto, apóstrofo, concatenado com espaço, sublinha, mai, maiúscula, function. sublinha, ponto, fio, abre, castameras, 2 pontos, self, abre para, IC, abre para, S, Então, início, if i7, abre, fio, ponto, espaço, peraí, abre, S, que é o self, início, fecha colchete, então copiado para a área, ele vai procurar se existe uma mensagem personalizada lá com o nome do campo, ponto, unique, né? fecha chave, 5 tab, Aí eu vou colocar S, E, self, 2 pontos, se, S, error, abre, fecha, igual, espaço, igual, e ponto, ele vai receber. Então o nosso array de errors vai receber a nossa mensagem personalizada. 5 tab self 2 pontos vareras abre colchete fecha colchete igual self 2 pontos var castameras abre colchete var field ponto em 5 tab E aí embaixo eu vou dar um return R E T R N espaço N E W S E F new self. fecha ponto e vira 5 tab literno new self abre parênteses fecha parênteses fim 4 tab fecha em branco fecha chave em branco 4 tab. E aí, fora do if, né, que seria como se fosse um else, como eu dei um return ali no if, eu não preciso colocar um else aqui. Eu vou colocar 2 pontos, else cifrão, self errors, S, A, igual, vai ser espaço, igual S, P, I, N, T, sprint F, f, A, Fé, ponto e 4 tab self 2 pontos vareras abre colchete, em, ponto e vir, fecha, sprint f, aspas, aí vou colocar aqui maio, C, A, N, P, U, o campo espaço, porcento, porcento S, s, espaço, D, E, V, E, deve ter U, M, V, A, espaço, valor U, N, U, único, exclamação, exclamação, fecha parênteses, vírgula, espaço, vírgula, cifra, D, field. em branco, ponto, 4 tab self 2 pontos vareras abre colchete fecha colchete igual sprint abre parênteses, aspas o campo porcento S deve ter um valor único not aspas vírgula, var field fecha parênteses, fim. Navegação, Vamos ver se funcionou. confirmar, em branco, E deu erro. passe C2 ponto, barra invertida docs, barra invertida PHP. Peraí. Passe error 2 pontos, syntax error vírgula, unexpected token aspa, C2, maio, barra invertida P, barra invertida MVC, barra invertida HT, barra invertida vela D, line, 127. Tá. Erro na linha 127. Ir para 1, 2, 7, C2, I, F, abre parêntese, I, S, S, E, T, abre, S, E, L, F, 2 pontos, cifrão, C, U, S, T, U, M, maiúscula I, U, E, S, abre colchete, cifrão, F, I, E, L, D, ponto, ponto, sublinha, Ah tá, esqueci de colocar o ponto de concatenação aqui. ponto, espaço, maiúscula U, sublinha, fecha colchete, 4 tab abre, E aqui também, fecha como eu colchete, copiei, né, então com certeza tá sem o ponto, sublinha, tá sem o ponto também. Spa, ponto, apóstrofo, spa, ponto, Vamos ver. navegação privativa, centro, em branco, passe error 2 pontos, syntax error, em branco, Ainda tá dando erro. passe error 2 pontos, syntax error vírgula, unexpected token aspas sublinhas, C2,
barra invertida envis, barra invertida frame, barra invertida ht, barra invertida vela date, line 129. Agora ele está dando um erro na linha E para 129. 9, C2, S, E, 2, cifra, R, U, S, abre, fecha, igual, S, E, L, F, 2, cifrão, C, U, S, T, U, E, mais, R, U, S, abre, cifrão, F, I, D, ponto, ponto, espaço, ponto, apóstrofo, ponto, espaço, ponto, espaço, ponto, ponto, apóstrofo, ponto, espaço. Coloquei outro ponto aqui no lugar errado. Ponto, espaço, ponto, sublinha. Navegação documento em branco. Em branco. Tá dando erro ainda. Título nível 1 novo usuário. Link cancela. O campo e-mail deve ter um valor único note. Agora ele está me exibindo aqui, né, a mensagem de erro padrão, que é o campo e-mail deve ter um valor único, porque eu estou tentando cadastrar um e-mail que já existe. Nome de usuário asterisco edição possui autocompletar will 22. Informe um e-mail válido edição possui autocompletar will @teste.com. Então vou trocar aqui para will22@teste.com.br. will22@teste.com. Senha. Eu vou colocar aqui a senha com os 8 caracteres mínimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou copiar isso aqui e colar aqui no campo de confirmação. Salvar. E tentar Novo salvar. usuário. Novo usuário. Título nível 1 novo usuário. Não, ele ainda está dando um erro aqui. Link cancelar. Que é? Campo password e o campo password sublinha que enfermo devem ser iguais note. Ué, e não foi igual? Nome de usuário asterisco edição possui autocompletar will informe senha. Acho que ele não aceitou quando eu colei. Então vou digitar mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Confirme a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salvar botão. Título nível 1 editar. Título nível Agora ele 1 salvou. Link usuário cadastrado com sucesso note. Então ele está validando aqui. Ele não deixa a gente cadastrar e-mails repetidos. Só que agora a gente tem um problema. Quer ver? C2. Vou voltar aqui no nosso controller. Tab, apóstrofo, e-mail, apóstrofo. Eu vou copiar essa regra aqui copiado. lá no nosso update. Localizar o update. Tab, varulas igual. Tab, apóstrofo, e-mail, apóstrofo, igual, maior, apóstrofo. Aqui. Início, vírgula. Eu vou colar isso aqui no nosso e-mail. Vírgula. Tab, apóstrofo, e-mail, apóstrofo, igual, maior, apóstrofo, required, barra vertical, e-mail, barra vertical, unique, 2 pontos, apóstrofo, ponto, usar, 2 pontos, class, vírgula. Então tá aqui, o nosso update também vai validar caso ele tentar atualizar com um e-mail que já existe. Só que aí a gente entra num problema. Navegação. Ó, eu vou mudar aqui só o nome. Coloquei o will22, vou mudar para will23. Eu só quero mudar o nome, não quero mudar o e-mail. Informe um e-mail válido edição possui autocompletar will22 O e-mail vai continuar o mesmo, tá? Mas se eu tentar salvar, clicável na título nível, link o campo e-mail deve ter um valor único note. Ele vai me dar o erro, porque ele vai tentar validar o e-mail e ele está entendendo que eu estou tentando salvar o e-mail que já existe. Só que a gente não quer que aconteça isso na parte de atualização. Na atualização, se a gente não tentar mudar o e-mail, a gente não quer que ele faça essa validação. E aí, como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, a gente vai ter que colocar mais alguns parâmetros aqui na nossa função unique. C2 vírgula. Então aqui, ó, depois do class, eu vou colocar um ponto de concatenação. E aí aqui nas aspas eu vou colocar a vírgula para separar. E aqui seria o nome do campo, mas a gente não precisa informar o nome do campo, porque o nome do campo lá no banco de dados é o mesmo do
campo que ele está recebendo aqui do formulário. Então basta eu colocar mais uma vírgula, que ele vai ficar vazio, e na nossa validação a gente já colocou lá que se o campo for nulo ou for vazio, ele vai receber o mesmo nome do campo. E o próximo parâmetro que a gente vai passar é um valor para ser ignorado. E no caso, o que eu quero ignorar aqui é o valor do ID. Então, eu vou concatenar aqui com o ID, que é o ID que ele está recebendo da URL. E eu poderia colocar mais um parâmetro aqui, que era o campo de chave primária. Por padrão vai ser o ID, mas se por acaso na tabela tiver um outro, a chave primária tiver um outro nome, basta ele informar aqui. Então, sei lá, basta ele concatenar e aqui, entre as aspas simples, colocar um user ID. Por exemplo, vai que a chave primária não tem o nome de ID, tem o nome de user ID. Então, bastava informar aqui. Mas o nosso é ID mesmo. Então, então tá aqui. Agora a gente vai ter que adicionar esses parâmetros aqui na nossa função. Tab F abre. Tab abre bloco. Tab try. Tab var column igual abre parênteses. Tab private static function L U L fecha parênteses. Então já temos aqui o model e o column que é igual a null. Aí vamos colocar uma vírgula e vamos colocar mais um parâmetro aqui que é o ignore. Cifrão que por padrão vai ser nulo. Então esse ignore é aquele nosso ID, o que ele quer ser ignorado. Se ele não informar nada, ele é nulo. E o próximo parâmetro é a chave primária. Então vou colocar aqui o primary, cifrão que por padrão vai ser ID. Espaço ID apóstrofe igual ID fecha parênteses. E aqui de volta na nossa função. Tab var column igual abre parênteses. Tab var value igual ponto em branco. Aqui, ó, depois do value, eu vou criar aqui uma variável chamada where, cifrão espaço igual, que vai receber uma expressão ternária. Abre, fecha, ponto e vírgula, ponto, fecha parênteses. Então, se exclamação não for nulo, sublinha L ignore. Cifrão Então, se o parâmetro ignore não for nulo, fecha parênteses, espaço e comercial e não for vazio, exclamação Y abre, fecha parênteses, cifra fecha, ponto e vírgula, ele vai receber o valor espaço, aspas, and, que isso aqui é para a gente concatenar com o nosso where, né? Então, and, maiúscula D, espaço, abre chave, fecha, primary, então a coluna da chave primária, cifrão, que aqui no nosso caso vai ser o ID, mas aqui vai ter o valor que o usuário informar. Então, and, a coluna, né, o nome da chave primária, fecha aspas, fecha fecha chave, aspas, espaço, for diferente, menor, maior, que no SQL o diferente a gente coloca com um sinal de menor e um sinal de maior, espaço, for diferente de, aqui ó, abre e fecha o apóstrofo, e entre chaves, abre, fecha chave, eu vou colocar o ignore. Então com isso ele vai verificar lá no nosso banco de dados se o campo é único em qualquer lugar em que a chave primária não tenha o valor informado pelo usuário. Por exemplo, aqui na nossa URL, navegação 2 temos aqui o 22, que é o valor lá é o 22, que este é o valor do ID. Então ele vai procurar em
para a gente um lugar a coluna e-mail seja igual a e-mail e o ID seja diferente de 22. Então, em qualquer lugar que o e-mail, que o ID for diferente de 22 e possuir um e-mail igual ao informado, aí ele considera único. Se o ID for igual a 22, então significa que ele está atualizando. Então, ele não precisa validar se o campo é único. R, E, R, ignore, em, ponto, as, apó, fechas, fechas, apóstrofe, aspas, ponto I. E aí eu vou colocar aqui os dois pontos, né, que espaço. é para o caso do ignore for nulo, então o valor da variável where vai ser vazio. Apóstrofo, em, ponto I. Tab var where igual a abre parênteses, note sublinha null abre parênteses, var ignore fecha parênteses, e comercial note empty abre parênteses, var ignore fecha parênteses, interrogação aspas end abre bloco var primary fecha bloco menor maior apóstrofo abre bloco var ignore fecha bloco apóstrofo aspas dois pontos apóstrofo fim. Tab. E aqui na nossa função aqui. Tab abre bloco. Tab nota select com abre parênteses. No, aqui barra. Que eu vou só duplicar esse comentário porque a gente aqui está gerando dois selects. Ou um select em que a gente quer verificar se o campo é único e o segundo select a gente quer verificar se o campo é único apenas nos lugares onde o ID for diferente. Tab em R, U, L, A, em R, em branco. Então aqui no final espaço, é um end. Maiúscula D, espaço, C, A, V, E. Chave. Sub, P, I, A, E, A. Primária. Menor, maior. For espaço, diferente V, de valor. A, L, U, R, em. Tab, nota select com abre parênteses, nome sublinha da sublinha coluna fecha parênteses, as total var e nome sublinha da sublinha coluna igual valor end chave sublinha primária menor maior valor. Tab var total igual Aqui abre no var total, né? Ver apóstrofo igual, fecha chave, cala cifra, U, L, U, M, N, fecha chave, espaço, igual, espaço, A, C, V, A, L, U, E, apóstrofo, aspas. Aqui, vou dar um espaço aqui. Abre, fecha, e entre chaves vou colocar a nossa variável where. Cifrão, H, W, H, cifrão, W, H, E, R, E, where. Então, a nossa where, se tiver ali um ignore, ele vai colocar lá end, o nome da chave primária, for diferente do valor do ignore. E se não tiver nada, esse where vai ficar vazio. Em branco. Tab var total igual abre parênteses, new var model fecha parênteses, hífen maior id abre parênteses, fields dois pontos, aspas com abre parênteses, abre bloco var column fecha parênteses, as total aspas vírgula, where dois pontos, aspas abre bloco var column fecha bloco igual apóstrofo abre bloco var value fecha bloco apóstrofo abre bloco var where fecha bloco aspas fecha parênteses, hífen maior fecha. Ok, tá tudo certo. Vamos ver se funcionou. Navegação. Vou atualizar aqui para ver se Ocupado. nosso código quebra. Título. Não. Nome de usuário asterisco e Então agora eu vou tentar atualizar só o nome. L 2 em branco. 2 3. Então vou colocar aqui o Will23. Título nível 1 editar usuário. Salvar botão. Vou tentar salvar. Clicável senha asterisco. Título, link usuário salvo com sucesso note. E aí ele aceitou salvar quando eu estou editando. E se eu tentar atualizar com nome, info. Um e-mail que já existe? L 2 Então vou tentar aqui o will@teste.com.br. will@teste.com.br. Salvar botão. Clicável assim. Título, link, o campo e-mail deve ter um valor único note. E aí ele me valida que o campo e-mail deve ter um valor único. Então ele está funcionando. Se eu for criar um usuário e tentar adicionar um e-mail que já existe, ele vai me dar a mensagem de erro. Se ao salvar, quando eu for atualizar, eu mudar qualquer outro campo que não seja o e-mail, ele vai aceitar normal, porque o ID vai estar diferente. Né? Ele vai apenas pesquisar lá em qualquer lugar onde o e-mail seja igual e o ID seja diferente do usuário atual. Mas se na atualização eu for tentar colocar um e-mail que já existe, aí sim ele valida. Então essa validação aqui ela
é bem útil, né? Se você quer criar um cadastro de usuários, que você quer que o usuário tenha o nome e e-mail únicos para evitar repetição, aí a gente utiliza esta validação aí do Unique. E por hoje é só. Se você chegou até aqui, é sinal que você gostou do vídeo. Se não deixou o seu like lá no começo, deixa aqui agora, pois seu like é muito importante. Deixa aí nos comentários também o que mais você quer ver aqui no canal e o que você tem achado dos vídeos. Prometo que eu vou ler tudo. E você já não precisa ir embora não. Está aparecendo aqui agora na sua tela um vídeo recomendado pelo YouTube e a playlist da qual esse vídeo faz parte. Escolha um dos dois que eu sei que você não vai se arrepender. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.